Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso Elite, curso preparatório para o Enem e outros vestibulares, que é destinado a aumentar a preparação de vocês a enfrentar essa maratona, que é essa grande prova, né, que exige você muita paciência e muita perseverança para poder fazer. Nós temos um novo curso, né, que é preparatório para vocês, chamado Biologia Passo a Passo, que é destinado a aumentar a vocês uma dominância mais específica em relação a alguns tipos de assuntos na parte da gama de variação de assuntos que são colocados dentro do curso de Biologia. O site de acesso é esse aí, eu sou o professor Márcio Pinho, responsável pelo projeto. Para maiores contatos, para você saber como adquirir um material mais específico para estudos mais aprofundados, entre em contato com a gente. Dentro da nossa proposta de apresentação para vocês em relação a este curso, o assunto nosso de hoje, dentro da área da citologia, é especificamente de gestão celular. Tá? Dando ideia para que a gente tenha uma comparação em relação a como ocorre a digestão celular, essa imagem você não pode esquecer de jeito nenhum, porque é o exercício mais frequente no Enem em relação às questões que giram em relação a essa proposta de você poder relacionar o funcionamento do retículo endoplasmático rugoso com o complexo de Golgi e as vesículas do Golgi. E é daqui que nasce o nosso grande personagem ligado à digestão celular, que são os lisossomos. Repara que já teve questões no Enem que pede assim, se uma célula absorver aminoácidos radioativos, né, que são componentes das proteínas, esses aminoácidos depois de 5, 10, 15 minutos estariam aonde? Então, em 5 minutos eles seriam absorvidos pelo retículo endoplasmático rugoso, depois pequenas vesículas brotam dele, são passadas pelo complexo de Golgi, seriam em torno de 10 minutos, e 15 minutos depois estaria no interior das vesículas, que são vesículas de secreção, que são proteínas de exportação celular, como está sendo ilustrado aqui. Se parte dessas proteínas que ele assimila viram enzimas digestivas, elas ficam permanentemente dentro de bolsas, né? E essas bolsas elas são denominadas de lisossomos e participam das atividades de digestão celular, que aí ela tem as variações que nós vamos ver daqui a pouquinho qual que é. Mas é uma questão muito expressiva no Enem, então vale a pena você sempre ter ideia dela. Nesse esquema, né, desse pequeno filmezinho que está passando para você, ele tem um funcionamento com relação ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi lembra uma pilha de pizza, de panquecas empilhadas com queijo derretido. O pessoal fez uma analogia até bonitinha nisso aqui, ó. Que aqui seria as pilhas de panqueca, né, e os queijinhos derretidos seriam essas bolinhas desprendendo. E é nessas bolhas que vão recebendo o material que é produzido no retículo endoplasmático rugoso, elas são armazenadas, elas são empacotadas, né, e depois ela se desprende do Golgi na forma de vesículas. Se contiver enzimas aqui dentro, ela vira um lisossomo. Essa é a parte legal do sistema. E você tem múltiplas imagens em relação aonde eu posso encontrar essa estrutura, que são exatamente nas células eucarióticas. Então vamos entrar em particular com relação a essa estrutura, né? A estrutura é denominada de Golgiosomo, que é o nome atual, tem vários nomes. O primeiro nome foi estrúxulo, chamava Trofospongio, depois virou complexo de Golgi, depois é aparelho de Golgi, hoje é Golgiosomo, tá? Que é o nome mais atual desse negócio. Mas você vai encontrar muitos estudados como aparelho de Golgi, ou então complexo de Golgi. A localização dele, de acordo com as células, são células que têm núcleo organizado, então vou encontrar em célula animal e célula vegetal. Ela está ausente na célula bacteriana, portanto ausente nos procariontos. As funções dele são múltiplas. A função dele pode estar relacionada à síntese de glicoproteínas, ela pode estar relacionada também com a origem da formação dos lisossomos, aí, com o empacotamento das enzimas digestivas dentro dele. Ele pode estar relacionado também com a formação da bolsa acrossômica nos espermatozoides, né, nessa vinculação. Mas a função principal dele, mesmo de destaque, é que ele funciona como se fosse uma espécie de um armazém, um depósito. Então a função dele é armazenar, empacotar e depois despachar as substâncias que ele recebe no interior de vesículas. Tá? Que seriam os destaques em relação às estruturas dele em função. A particularidade dele, primeiro, é essa aí, ó, que você vai receber isso em função das imagens que vão surgindo de acordo com cada pergunta. Qual é a relação do Golgi com relação aos espermatozoides? Aí ele forma uma acrossoma. Repara que aqui eu tenho a célula gamética, né, que é a origem da formação, é a chamada espermatogênese, né, e aqui você tem a espermiogênese, que é a célula finalzinha da formação antes de acontecer a diferenciação celular. Repara que o Golgi ele vai formando uma espécie de um saco, ele vai sofrendo fusões e vai cobrindo com uma capa a região do núcleo celular. E ao mesmo tempo a célula vai se desfragmentando parte dele para tomar um aspecto fusiforme, como está aqui, ó.
Isso facilita enormemente a natação. E ela forma um capuz inteiramente cheio de enzimas, que são enzimas que vão ajudar o espermatozoide a furar as membranas que revestem a parede do óvulo e assim para realizar a fecundação. Lógico que esse poderio tem que vir também com uma bateria muito grande de mitocôndrias que ele tem na região do colo, na região do pescoço dele, que cedem energia, né, produzem grande quantidade de ATP para ceder energia para a movimentação da cauda ou do flagelo. E assim conseguir vencer a parada lá. A segunda pergunta é interessante. Que tipo de células possuem um Golgi mais desenvolvido? Isso com certeza são as células secretoras. Aí você tem a imagem, por exemplo, de uma célula presente no pâncreas, né, produzindo a parte do suco pancreático. Repare o grande desenvolvimento, o retículo plasmático muito desenvolvido, né, exatamente pela síntese de proteína. Você repara então o contexto enorme de complexo de Golgi também sempre próximo ao retículo, quer dizer, o que é produzido aqui é armazenado aqui, empacotado e soltado no interior de vesículas. Então, esses aqui são várias vesículas que contêm sucos digestivos que são lançados para formar o suco pancreático. Né? Isso aqui é tipicamente uma célula pancreática. A região daqui é chamada de zimógeno, né? Dentro dessa ação, nomes especiais que recebe. Então, aqui você tem retículo plasmático Golgi, né? O aparelho de Golgi, o Golgiosoma, e aqui são as vesículas do Golgi. E aqui a estrutura delas sendo lançada para fora da célula. E finalmente a última pergunta, qual é a relação do Golgiosoma com a divisão da célula vegetal? Essa é outra parte interessante também. Ó. Na célula vegetal, durante a divisão celular, na fase final da telófase, os Golgiosomas entram em ação e começam a produzir pequenas estruturas vesículas que são depositantes de lignina e celulose na região no meio da célula chamada placa celular, que é chamada lamela média, e provocando o espessamento dela com lignina e celulose, e assim iniciando o efeito final, dividindo a célula, né, a célula inicial, a célula mãe, em duas células filhas, né, durante a divisão celular. Depois elas vão esticar de tamanho. Mas é interessante que ele participa na formação da lamela média, que é o nome que é dado durante a divisão celular, denominada como telófase. Então, dando prosseguimento à parte de outras especializações ligadas à atividade do lisossoma, que está relacionado com a digestão da célula, olha esse esquema aqui como é que é bem interessante em relação às citações das atividades do lisossoma. A estrutura celular em questão aqui que a gente destaca é esse grande personagem indicado por símbolo, que é o lisossoma, que ele está relacionado com a digestão celular. Né? Lisossoma, você tem vários tipos de situações dele. Ele pode ser chamado de lisossoma primário, ou então quando ele está inativo ele é chamado de zimógeno. Tá? A localização dele, ele é uma estrutura específica, né, evidente em célula animal. As funções dele é clássica, ele cuida da parte da digestão celular, que é o grande destaque dele. A particularidade dele citada, então, você tem que basear no que a gente pode identificar das estruturas ao lado. Né? Isso vai ficar até como um exercício de revisão legal para vocês. Identifica os números do desenho, então está aqui. Ó. A célula consegue, por meio de indicadores químicos, reconhecer a natureza dessa partícula. Se a natureza dessa partícula é sólida, ela começa a sofrer o que a gente chama de uma evaginação da membrana. Ela se projeta para fora da célula e forma uma estrutura temporal de movimento chamada pseudópode, que é muito comum nas amebas, é muito comum no macrófago, nas células, nos glóbulos brancos de modo geral, esse tipo de esforço de membrana, porque gasta energia, né, gasta ATP, e aí ele engloba totalmente a estrutura. A estrutura que fica contida dentro de uma bolsa, qualquer bolsa que se forma dentro do citoplasma é chamada de vacúolo, e toma o nome de acordo com a função que ele exerce. Então, como esse vacúolo aqui contém um alimento, ele é chamado de vacúolo alimentar. Especificamente, como o alimento aqui é sólido, e ele vai comer essa estrutura, então ele é chamado de fagossomo, que somo é corpo, fago, comer. Então é um corpo que se come. Essa estrutura do fagossomo, juntando com o lisossoma, que tem sua origem a partir do Golgi, que está indicado no número 9, ele vai formar uma nova estrutura da célula, que esses dois vão se fundir, então as enzimas dele vão digerir esse material daqui e vai liberar os nutrientes para o citoplasma da célula, tá? Da forma mais simples possível. Essa estrutura é conhecida com o nome de vacúolo digestivo. Se sobrar alguma coisa da digestão, os restos da digestão contido dentro do vacúolo é chamado vacúolo residual. E finalmente essa bolsa é dirigida para fora, para ela abrir e soltar as estruturas que não prestam, né, o chamado lixo celular para fora da célula. Esse fenômeno pode ser chamado de exocitose ou plasmocitose. Tá? Explica como ocorre a formação de novos lisossomas. Os novos lisossomas são formados a partir da atividade, da interação do retículo endoplasmático rugoso com a parte ligada ao Golgi e depois a formação das vesículas do Golgi. É isso aí que vai haver o tipo de transformação em relação
as novas origens dos lisossomos dentro da célula. O outro elemento que se destaca também é com relação à atividade agora da célula englobar partículas líquidas. Aquele primeiro que a gente viu é sólido, agora isso é líquido. A estrutura celular evidenciada aqui continua sendo a grande estrela, que é o lisossoma, cuidando da digestão celular. Tá? As denominações são as mesmas citadas no primeiro elemento, quer dizer, pode ser chamado de zimóide ou lisossoma primário. Aqui ele entra com o lisossoma secundário, o que sobra é o lisossoma terciário. Né? São denominações curiosas. A localização dele é tipicamente de célula animal, e a função dele é a digestão celular. Segue as mesmas particularidades. Identificando os números, agora aqui é interessante, a partícula que não é mais sólida, a partícula é líquida, normalmente uma gotícula de gordura. Então ela sofre uma invaginação da membrana, forma o que a gente chama de um canal pinocitótico indicado em 3, até formar uma bolsa, o canal se fecha e forma uma bolsa, né, que tem um alimento dentro dele. Como é uma bolsa, é um vacúolo. Tudo que se forma em bolsa dentro do citoplasma é um vacúolo. Como contém um alimento, é um vacúolo alimentar. E como esse alimento, né, a célula vai fazer uma digestão como se fosse uma bebida, então ele é chamado de pinossomo, aquilo que se bebe, corpo que se bebe. Esse pinossomo, então, vai entrar em contato com o lisossomo e vai formar o que a gente chama de vacúolo digestivo. Se sobrar alguma coisa nessa digestão, né, porque os nutrientes daqui vazam para o citoplasma, né, são absorvidos no citoplasma, se sobrar, forma-se o vacúolo residual e o que não presta é jogado para fora, passando por evento que a gente chama de plasmocitose ou exocitose. Alguns autores falam até em defecação celular, mas é horroroso esse termo. Eu não gosto de utilizar com meus alunos porque dá até confusão na cabecinha deles. A diferença entre autólise e autofagia é porque a parte da autofagia é a célula comer a si própria. Porque a parte mais engraçada que tem na célula é que ela não guarda, ela não tem quartinho e bota fora. Tudo que não funciona para ela, não é funcional, ela joga para fora da célula, engloba e come. É por isso que é chamada autofagia. Então, por exemplo, se ela tiver uma mitocôndria que não está funcionando direito, ela dá um jeitão de jogar essa mitocôndria para fora da célula, engloba ela como se fosse um vacúolo alimentar e ataca ela com a bolsa lisossoma para digerir ela todinha e absorver tudo de novo. Então ela entra naquele sistema de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde. Aqui tudo se transforma. E a autólise é um processo mais grave da célula, que é um suicídio celular. Né, que é a parte da bolsa lisossômica, ela se rompe, né, involuntariamente dentro da célula e promove a morte dela. A autólise mais grave que a gente tem é a chamada doença dos mineiros, porque os cristais de sílica inalados durante a extração de determinados tipos de minerais fazem com que a célula tente englobar esses cristais para poder digerir, ela não consegue, o cristal acaba furando o lisossomo e espalha as enzimas dentro do citoplasma e provoca o suicídio na célula e, consequentemente, a morte do tecido. Né? E isso é sério porque detona com toda a superfície respiratória do indivíduo. Doenças ligadas a essa organela, né? Chama-se asbestose, que são os cristais de sílica que eu falei com vocês, é chamada doença dos mineiros. E tem outra parte também impressionante que é ligada ao prion, né? Que é uma proteína infectante, doença de Tay-Shay, em que uma vez absorvida esse tipo de proteína, ela faz com que a célula sofra um processo de degeneração, né? E, consequentemente, esses prions dá aquele quadro que a gente chama de doença da vaca louca, né? Na pessoa, e vai perfurando, né? Vai danificando principalmente as células nervosas, que vão brocando todo o tecido. Então é uma doença muito miserável. Então, dentro do que a gente tem que chamar a atenção de vocês para esse assunto é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Se possível, você abre o canal da gente para poder dar a sua opinião sobre o trabalho. O site de acesso é esse aí. Também temos o site particular para contatos, tá? Para você entrar nesse projeto com a gente, ver se você tiver mais interesse com exercícios mais específicos e também a parte de simulados à sua disposição, a gente entra em contato para que a gente possa trocar ideias. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Bom trabalho e bons estudos.